Fala galera empreendedora, eu sou Erickson Henrique e mais um vídeo do Empreendedoriando, aquele canal de empreendedorismo bacana que a gente está fazendo conteúdo toda semana aqui. Dessa vez a gente teve a honra de receber um amigo que é empreendedor, tem uma história muito bacana sobre empreendedorismo e ele é coach. Ele vai falar sobre os entraves de você que quer empreender a primeira vez e por que você está esperando. Fica comigo depois da vinheta que o conteúdo é super bacana. Então, Victor Lima, meu amigo, beleza, Bruno? Empreendedor, coach, e você vai dar umas dicas aqui pra gente. A gente que vai empreender, você que está assistindo esse vídeo, talvez está pensando em empreender, e quando a gente vai empreender a primeira vez, ou se tornar empresário, a gente passa por diversas dificuldades, às vezes a família, às vezes você mesmo. Sim. Então, são entraves, não é isso? Então, o que você tem de conteúdo que a gente pode nos ajudar a passar por essa fase, que é normal, é uma fase que todo mundo passa. Então, o maior entrave está na nossa mente, né? Às vezes a pessoa tem uma ideia muito fantástica, uma ideia muito boa, mas ele fica nessa, não tenho dinheiro, o momento não é certo, não tenho estrutura, estou esperando a oportunidade, mas ele já tem um negócio. Eu converso às vezes com algumas pessoas e o cara fala, cara, eu passei ali, vi um ponto, o ponto dava para colocar um hortifruti, e eu falei, cara, dá pra botar um hortifruti aqui, fiquei pensando. 2 meses depois passei lá, tava um hortifruti. Então perdeu o time, perdeu a oportunidade. E empreender tá no sangue, empreender não tá na estrutura. Às vezes você compra, a gente tem um exemplo do Rick Chester, que com uma garrafinha de água, o cara empreendeu e tocou a vida dele. Se você for olhar, botar na ponta do lápis, é muito melhor, dependendo do que você tá fazendo, você empreender com uma coisa simples do que tá ali se desgastando, tocando uma empresa, fazendo mundos e fundos para colocar um negócio. Estou entendendo, então, porque é uma fase normal que eu passei realmente como empreendedor, por exemplo. Às vezes você pensa em melhorar tanto a sua ideia, você tem uma ideia inicial que talvez já seja boa para começar e você pensa em melhorar tanto a sua ideia que você não consegue dar o primeiro passo, mas aí vê uma outra pessoa e dá o passo. Existem várias situações que podem fazer a pessoa deixar para amanhã, né? Por exemplo, procrastinar. Procrastinar não é uma preguiça, procrastinar é não fazer aquilo agora. Vou fazer depois. Eu conheço algumas pessoas, conheço um cara que ele tem uma cabeça fantástica, eu acredito que ele é parente do professor Pardal. O cara tem muitas ideias, muita engenhoca e ele pensa e ele busca a perfeição para começar. E não é buscar a perfeição. Eu comecei a empreender com uns 12 anos de idade, assim, que eu tenho memória, né? Minha avó fala de umas ideias lá que ela vendia umas abóbora pra ela, molecão, pivetão mesmo. Mas com 12 anos eu botei na cabeça que eu queria vender picolé. E filho de funcionário público, minha mãe funcionária pública, meu pai trabalhava na época numa empresa de ônibus, não tinha uma necessidade de vender algo, de trabalhar, a necessidade era de estudar. Mas eu encuquei, queria vender picolé, com 30 dias vendendo picolé, comprei uma bicicleta. E aí sempre teve essa ideia, fui vender tempero na feira, vendi colchão na rua, mas a minha ideia era negociar, era pegar e vender. Então quem tem a ideia de empreender, normalmente quando ele tem uma veia empreendedora, ele tem vontade de vender, ele tem vontade de fazer negócio, ele tem a mente pipoca de ideias. Mas aí ele trava muitas das vezes esperando, não, quando eu tiver dinheiro para alugar um ponto, quando eu tiver dinheiro para comprar um carro para colocar mercadoria, quando eu tiver dinheiro para fazer isso, quando eu tiver uma estrutura legal, eu faço. E não é isso, é começar, é o hoje. Entendi, mas também isso não impede também da pessoa, depois que empreender, melhorar o seu empreendimento, melhorar a sua ideia, porque essa semana mesmo eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre você ser igual e você ser diferente. Que o tema desse vídeo foi justamente falar que você pode ser igual, por exemplo, você não precisa inventar o hambúrguer para vender hambúrguer. Você pode vender hambúrguer igual ao seu concorrente, mas você pode ser diferente em algo que seja melhor. Eu dei até o exemplo do Careca, por exemplo, aqui de Maceió, que ele tem um diferencial além do marketing, diversas coisas, a qualidade do produto, mas ele fez lá o lançamento da maionese dele lá no começo, a maionese dele é diferente, realmente é uma maionese de qualidade, né? Então você pode também, ou seja, não quer dizer que se você deu o primeiro passo ainda amador, não quer dizer que você não possa melhorar ainda isso aí, né? Você vai olhar pro Careca, pegando esse exemplo, como o Careca começou? Começou com a estrutura que tem? Se ele fosse esperar ter a estrutura que tem para começar, ele tinha começado? Não, com certeza. Então é dar o primeiro passo. Você vai botar, eu quero colocar
uma lanchonete, eu preciso ter uma cozinha industrial. Ah, eu quero vender, vou fazer brigadeiros gourmet. O que é que você precisa para fazer brigadeiro gourmet? Uma panela e os ingredientes. Ou seja, você tem que entender pré-requisitos mínimos. Sim, mas a ideia é começar. Entendi. A ideia é não ficar esperando. Eu conheço uma pessoa que participou de um treinamento da gente, de uma imersão, e ela pagou a imersão vendendo brigadeiro em casa. A professora estava numa situação financeira um pouco apertada, fez os brigadeiros para vender. Então, tipo, dali pode surgir um empreendimento. De repente gostaram do brigadeiro, o negócio cresceu, colocou uma cozinha industrial, de repente ela começou a fornecer, de repente o mundo é cheio de possibilidades. Entendi. O que precisa é dar o start. Eu, por exemplo, quando eu comecei, a Connect hoje é o meu principal business. Eu tenho outros negócios, mas o que me mantém realmente é a Connect. E a Connect Automação, quando começou, a gente tinha um ambiente pequeno, de 120 metros quadrados, mais ou menos, 60. Primeiro foi 60, depois a gente pegou o ponto do lado e aumentou, dobrou ele para 120 metros quadrados. E hoje a gente tem um ambiente aqui de 375 metros quadrados, onde a gente pode atender clientes de uma forma diferente, trazer, bacana. Mas o contexto é isso. Se a gente não tivesse começado lá naqueles 60 metros quadrados lá, a gente não estava no que a gente tem hoje. Começar. Hoje a gente tem uma gráfica, você conhece a gráfica da gente? A gráfica, deixa eu fazer um jabá, a gráfica editora ao quadrado. É muito boa. Você conhece a nossa estrutura? Eu conheço, inclusive isso aqui quem faz é a Gráfica ao Quadrado. A Gráfica ao Quadrado faz um caderno de boa qualidade também que a gente tem. Isso aqui feito aqui, tá já pegando isso aqui, Josué? No vídeo. Aqui a Gráfica ao Quadrado, você faz você tem muito produto no portfólio. Agora que acabou a propaganda, a Gráfica ao Quadrado ela começou da seguinte forma. Eu cheguei aqui em Maceió, em Arapiraca eu já tinha trabalhado com algumas coisas de gráfica, mas umas coisas bem leves. Eu cheguei aqui em Maceió, o projeto que eu tinha para trabalhar aqui não deu certo. O que é que eu pensei? Vou fazer cartão de visita e procurei um nicho. Eu falei, cara, eu vou vender para taxista. Taxista precisa muito, tem muito taxista. E eu saía de manhã, vendia o cartão para o taxista, imprimia numa impressorinha doméstica, plastificava com um durex grosso e vendia. Então, tipo, dali foi crescendo, começou ali. Se eu fosse esperar ter uma estrutura para montar uma gráfica, eu estava esperando até hoje. Eu não estava esperando até hoje, né? Ia ficar... Deus sabe quando. Então tudo tem que começar... mesmo que comece pequeno, ele tem que começar com o que você tem. É você ser a sua melhor versão com o recurso disponível. Mas para você ser a sua melhor versão, de qualquer forma, você tem que ser arrojado, certo? Então, mas nem todo mundo tem esse perfil arrojado, né? Mas tem um perfil empreendedor mais conservador, vamos assim dizer. Sim. É igual quem faz investimento, por exemplo, pode ser um investidor, só que conservador. Se a pessoa que está assistindo a gente agora, por exemplo, ele tem um perfil conservador, o que você pode dar de dica para que essa pessoa consiga passar por esse entrave sem precisar ser extremamente arrojado e se virar de qualquer forma? Então, primeiro a pessoa precisa gostar do que faz, né? Ela precisa amar o que está fazendo. Você não vende algo que você não compra. Você tem que gostar do que está fazendo. Já a questão de empreender, de ser uma pessoa mais arrojada, de ser uma pessoa mais conservadora, está muito ligado a perfil comportamental, que aí é um assunto que a gente pode abranger em outro momento, que é um pouquinho longo. Mas, tipo, para falar um pouquinho de perfil comportamental, tem um dominante, um influente, um estável analítico. Cada um deles ele tem o seu jeito de conduzir. Um é mais técnico, um é mais busca por uma segurança, um é mais de ter ideias, o outro é mais de conduzir. Então, tipo, cada um vai agir do seu jeito. Eu não vou conseguir empreender na minha gráfica como você consegue empreender aqui na sua empresa. Uhum. Cada um tem a sua linha. A não ser que nós fôssemos muito parecidos. Às vezes tem duas pessoas que são, por exemplo, gêmeos, univetelino e não tem o mesmo perfil. Então, cada um vai ter que se atender do seu jeito. Se a gente puder fazer uma analogia, a gente pode procurar super-heróis. Então, cada um tem o seu poder, a sua força. Então, você tem que investir no que você é bom. Você é bom para... Se você é um cara mais calmo, mais tranquilo, e você gosta de empreender com algo que seja mais tranquilo, mais calmo, você vai empreender e vai detonar naquilo que você é bom. Entendi. Então, deixa só formatar essas ideias que a gente colocou aqui na mesa, certo? Primeira coisa você tem que dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. Se você... Vamos fazer uma história do empreendedor. Primeira coisa é ter a ideia, né? Você tem a sua ideia, tem a ideia, você tem que dar o primeiro passo. O empreendedoriando hoje, por exemplo, eu trato ele como um empreendimento
E eu realmente demorei muito a dar o primeiro passo como um canal no YouTube. Mesmo eu já gostando de fotografia, gostando de vídeo, eu tinha câmera, já tinha um material que eu poderia fazer isso, mas o meu entrave era o medo da resposta das pessoas. O que as pessoas iam achar? Será que esse cara tá querendo aparecer? Ah, é um cara que veio lá da periferia, meus amigos são de lá e vão olhar pra mim e vão dizer, então tem isso também, né? Então, só pra formatar essa ideia, depois da ideia você tem que dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo, fazer. Depois que eu dou o primeiro passo, eu não preciso ser o cara mais arrojado do mundo, né? Não. Eu preciso, e aí você falou uma coisa muito importante sobre o perfil comportamental, quer dizer que eu tenho minha característica, eu tenho que saber respeitar ela. Você tem que entender e agir no seu padrão. Você pode, todos nós temos dos 4 perfis, só que alguns em predominância, alguns você tem mais. Por exemplo, eu sou dominante e influente, meu estável analítico é bem baixo, mas eu tenho, então vai ter momento que eu vou usar aquilo ali. Mas tipo, um cara que é analítico, ele gosta de informações, ele gosta de gráficos, ele gosta de informações técnicas. Ele vai ser um bom vendedor, por exemplo, de um material cirúrgico. Então ele não precisa ser um cara arrojado, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ser bom naquilo. Um cara influente, ele é persuasivo. Então ele pode chegar ali, ele vai vender água na beira do nascente. Ele tem aquele dom de fazer isso. Então cada um vai usar a sua área. Mas empreender, você primeiro precisa querer, você precisa gostar, você precisa ter, eu digo que você precisa ter na veia um sangue empreendedor. Então já sei, já formatou tudo na minha cabeça agora. Depois você tem a ideia, você vai lá e dá o primeiro passo, você tem que se conhecer. Então, se você quer empreender, você está com medo de empreender, tem algum entrave, algo que não deixou você dar o primeiro passo, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é se conhecer. Se você ainda não se conhece, procura esse cara aqui no Instagram, Leme Coach, não é isso? E tenta conversar com ele e entender. Bicho, me ajuda a entender a minha característica. Porque o trabalho que o coach faz não precisa ser tão presencial também. Você pode fazer. Eu acompanho um pouquinho a sua vida aí, vejo que você faz essas devolutivas à distância, tem o DISC e tal. Eu acho que a gente pode até fazer um vídeo sobre isso posteriormente, explicando melhor esse conteúdo, como é que funciona isso, que eu acho muito bacana. A gente está se aproximando mais nisso, eu também já vou fazer a minha análise comportamental. Não sei se vai dar uma coisa muito boa aí. Sei qual é o meu comportamento, vai ser bacana. E depois que você se conhecer, você respeitando suas características, eu acho que vai ser bem mais fácil seguir esse caminho. Então. Exatamente. Se a gente for olhar para colocar o perfil comportamental e profissão, por exemplo, a gente pega um médico. O médico dominante, ele vai ser um bom líder de equipe. Um médico influente, ele vai ser bom, vai ser o cara que vai criar, vai ser o cara que vai pensar que, cara, isso aqui tem que ter uma solução e vai pensar, vai ter ideias. Então vai desenvolver. Um estável, ele vai estar buscando mais o bem comum de todos. Então ele vai estar preocupado realmente com as pessoas, não que os outros não se preocupem, mas ele está mais preocupado com as pessoas, com os processos. O analítico, ele vai estar mais preocupado em pesquisa científica. Então, tipo, não existe um perfil certo, um perfil errado. Existem as pessoas com perfil, mas fazendo a coisa do outro. E aí não dá certo. Se o cara que tem o poder, por exemplo, do X-Men, que tem o poder do gelo, e ele for tentar romper algo usando o poder do fogo, ele não tem aquele poder, ele vai gastar energia à toa, não vai sair fogo dele. A mesma coisa no inverso. O cara do fogo, ele não vai congelar nada, ele não tem, ele tem o poder de fazer o contrário, mas todos podem ter o mesmo resultado. Tá, perfeito. Mas, velho, Vitão, Victor, né? Victor, eu chamei o Victor, a vida todinha eu chamei esse cara de Victor, e hoje ele vem dizer pra mim que é Victor o nome do cara, o cara nunca me corrigiu, velho. Mas faz parte. Victor, deixa uma frase para esse empreendedor que acompanhou a gente até o final do vídeo e que tem qualquer tipo de entrave. Hoje, talvez a gente ajudou aí alguém a dar o primeiro passo, se não hoje, amanhã. O que você pode deixar aí de frase para essa pessoa? Bom, o ideal é a ação, né? O empreendedor, ele precisa de ação. Então, a ação, ela precisa ser agora. Tem uma frase que o pessoal usa muito, que o feito é melhor do que o perfeito. Eu fico só no feito. Vamos fazer, vamos entrar em ação. Vamos plano A, plano B, plano C, não, vamos fazer um plano e testar aquilo e aquilo vai dar certo, acreditar que vai dar certo. Não deu certo? Vamos fazer de novo, vamos ver o que errou, vamos ver o que está diferente e vamos tocar. E eu não vou parar numa frase, mas vou parar numa palavra. Ação. Ação gera movimento. Vamos embora. Top. Valeu, Victor.
Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima, viu? Eu vou fazer assim pra você. Toda vez o Josué, o vídeo da vinheta é embaçado. Aí eu faço assim, Josué. Eu fico assim na vinheta, assim. Toda vinheta eu tô assim. É Vitor o quê, teu sobrenome? Victor Lima. É Victor? Lima. É Victor. Eu te chamo de Vitor a vida todinha, tu nunca me corrigiu. Eu tô a vida todinha escutando Vitor. Costuma. Isso era pra estar no vídeo já. É massa essa interação. Os vídeos são vocês mesmo. Não, alguns Vitor são sensíveis. E alguns Vitor são... Né? Tá, sério, velho, não acredito, desculpa. E alguns Vitor Não, são mas com K. tá tranquilo. Tá tranquilo, pô. Vai tranquilo. Show? Vamos gravar um videozinho pro Instagram. Vamos pegar um tópico desse que eu achei interessante. Vamos pegar um tópico.